Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos falar de equação do primeiro grau com uma incógnita. É o nosso módulo 85, 86 da página 91 do nosso material. Bem, esse é um assunto muito interessante, porque nós vamos aprender o que é uma equação do primeiro grau e como resolvê-la. Primeiro, o que é uma equação do primeiro grau? Bom, pela definição que vocês têm aí no material, toda igualdade do tipo ax igual a b, fica meio estranho falando assim, né? Mas isso significa o quê? Que sempre que eu tiver um número acompanhado com a letra x igual a um outro valor, um valor com x igual a um outro valor, essa equação é considerada do primeiro grau. Só que tem um detalhe. Observe nos exemplos que eu coloquei aqui. X mais 3 igual a 6, x menos 2 igual a 9, 2x mais 5 igual a 25. Todas essas equações são consideradas equações do primeiro grau, porque o que acontece? O x, o expoente dele é 1. Então, para que ela seja do primeiro grau, o expoente do x tem que ser 1. Eu só posso ter equação do primeiro grau quando x tem um expoente 1, ou seja, quando há incógnita, porque algumas equações nós podemos ter outras letras, como a, y, assim por diante. Normalmente nós vamos usar o x, tá bom, pessoal? Mas toda vez que o x, vocês vão ver lá no nono ano que vai aparecer x ao quadrado. Esse x ao quadrado já não é mais equação do primeiro grau, porque como tem o número 2, passa a ser uma equação do segundo grau. E nós aqui vamos trabalhar apenas com incógnita com expoente 1, ou seja, apenas com o primeiro grau. Por isso, equação do primeiro grau. Lembrando que toda equação é uma igualdade, então tem que ter sempre o sinal de igual aqui. Equação, sinal de igual. Para que a gente possa entender como funciona melhor a equação, o autor nos traz dois princípios aí na apostila. O princípio aditivo, por exemplo, eu posso dizer que 4 é igual a 2 mais 2. Posso? Posso. Bom, o que é o princípio aditivo? Tudo que eu somar no primeiro membro e somar no segundo membro, eu continuo mantendo a igualdade. Porque realmente 4 é igual a 2 mais 2. Se eu somasse 3 no primeiro membro e somasse 3 no segundo membro, isso mudaria alguma coisa? Vamos ver? 4 mais 3. E aqui, 2 mais 2, também mais 3. Observe que eu acrescentei o 3 no primeiro membro e o 3 no segundo membro. Será que manteve a igualdade? Vamos dar uma olhada? 4 mais 3, 7. 2 mais 2, 4 mais 3, 7. Continua mantendo a igualdade. Então, qual é a grande definição do princípio aditivo? Tudo que eu somar no primeiro membro, se eu somar igual no segundo membro, eu não mudo a igualdade. Tudo que eu subtrair no primeiro membro ou subtrair no segundo membro na mesma quantidade, eu não mudo a igualdade. Esse é o princípio aditivo. Temos também o princípio multiplicativo. Observe aqui, se eu tenho aqui que 6 é igual a 3 mais 3, tá certo? 6 é igual a 3 mais 3. E se eu multiplicar esses valores por um número qualquer? Vamos imaginar que eu faça assim, 6 vezes 2, multipliquei por 2, e aqui eu multiplique também essa soma. Observe que no princípio multiplicativo já vem o sentido, né? Quando eu falo de multiplicativo, ele pode ser tanto multiplicação quanto divisão. No aditivo, soma e subtração. No multiplicativo, multiplicação e divisão. Se eu faço aqui, o que eu tenho aqui? 6 vezes 2, 12, é igual. Se eu fizer a distributiva, 2 vezes 3,
6 mais 2 vezes 3, 6. 12 é igual a 12. Mantive a igualdade. Que conclusão que eu posso chegar aqui com o princípio multiplicativo? Se eu pego o primeiro membro e multiplico por um determinado número, e depois o segundo membro eu multiplico pelo mesmo número, eu mantenho a igualdade. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. E no princípio aditivo, para adição e subtração. Bom, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a operação inversa. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre a operação inversa. Bem, o que seria a operação inversa? Usando uma linguagem bem simples, a operação inversa seria a forma mais simples de eu resolver uma equação do primeiro grau. E o que é resolver a equação do primeiro grau? Nada mais é do que encontrar o valor da incógnita, que no caso aqui é a letra x. Encontrar o valor da letra desconhecida, que no nosso caso a letra x. Bom, o princípio básico da operação inversa é que sempre eu devo deixar somente o x no primeiro membro e passar todos os números para o segundo membro. Só que quando ele passa para o segundo membro, ele sempre passa com a operação inversa. Bom, então aí você tem que lembrar o que é a operação inversa. O inverso da adição, subtração, muito bem. O inverso da subtração, adição. O inverso da divisão, multiplicação. Ok? O inverso da multiplicação, divisão. Então nós vamos procurar sempre agora deixar a incógnita x sozinha no primeiro membro e passar todos os números que não possuem a variável, a incógnita x para o segundo membro. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, nesse exemplo, eu tenho x mais 3 igual a 5. É evidente que só de olhar vocês já sabem o valor de x. Mas vamos começar a construir com exemplos bem simples. Bom, o 3, ele está no primeiro membro, mas eu não quero, eu quero deixar apenas o x no primeiro membro. Então eu vou ter que passar o 3 para o segundo membro. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar o x sozinho, coloco o sinal de igual, o 8 já está no segundo membro, então ele vem primeiro. Aqui eu não tenho adição, eu troco por subtração. Operação inversa. Aí eu encontro o valor de x. X, 8 menos 3, 5. Tá claro? Quando nós resolvermos uma equação, nós precisamos conhecer o conjunto universo e o conjunto solução. Daqui a pouco a gente revê isso de novo. Já foi visto na última aula, né? Esse outro exemplo aqui, ó, x dividido por 2 é igual a 6. Pô, que número que dividido por 2 é igual a 6? Claro que todo mundo sabe que é 12. Mas como que eu vou chegar no 12 montando essa equação bonitinha? Pela regra da operação inversa. Passando o 2 que está dividindo no primeiro membro para o segundo membro, de que forma? De que forma? Multiplicando. Muito bem. X vai ficar isolado aqui no primeiro termo, é igual a 6. Operação contrária da divisão, multiplicação. Ok? Então, x é igual a 12. Vocês vão ver que alguns alunos vão começar a pensar assim: professor, o 3 estava positivo, passou negativo. O 2 também era positivo. Por que ele não veio negativo? Porque eu faço apenas uma operação. Apenas uma operação. Aqui era adição, subtração. Aqui era divisão, multiplicação. Se eu colocar o negativo no 2, eu vou ter feito duas operações. E isso não pode. É apenas uma operação por vez. Vamos dar uma olhada nesses exemplos aqui. Aqui, ó. X mais 6 igual a 9. Como é que eu faço? Deixo o x sozinho. E aqui o que é que eu tenho? 9 menos 6.
Esse outro exemplo aqui, 2x mais 4 igual a 12. Ó, dei uma complicadinha um pouquinho, dei uma melhorada no nível. Lembre-se, você passa todos os números que não estão com o x primeiro. Então, o primeiro número que vai mudar para o segundo membro é o 4. Por quê? Porque o 2 está acompanhado aqui com o x. Ele é o último que vai. Quem está junto com o x é o último que sai. Primeiro número que está sozinho. Então, eu vou ter 2x é igual a 12 menos 4. Tá certo? Porque o 4 estava somando, veio subtraindo. Então, eu tenho que 2x vale 8. Mas eu não quero o valor de 2x, eu quero apenas o valor de x. Então, o que eu vou fazer agora? Passar o 2 para o segundo membro. Então, eu vou fazer que x é 8, o contrário da multiplicação, divisão. 8 dividido por 2, então o x vale 4. Ok? Tranquilo até aí? Nós vamos ver agora mais alguns exemplos para que possa ficar mais claro a compreensão da operação inversa. Bem, pessoal, agora como exemplo, eu peguei um exercício da própria apostila, que está na página 117, o exercício 4, onde o autor fala que o conjunto solução tem que pertencer ao universo dos inteiros, ao conjunto universo dos inteiros. O que eu vou ter que fazer aqui? Verificar se a minha resposta é um número inteiro ou não, para que ele possa ficar no conjunto solução. Bem, a letra C eu peguei aqui, ó, 3 que multiplica x menos 2 igual a 12. Qual é a ideia aqui? Para que eu possa resolver, eu vou ter que aplicar a propriedade distributiva, onde eu faço 3 vezes x, 3x. 3 que multiplica menos 2, menos 6, igual a 12. E aí começa a operação inversa. Primeiro o 6 para o outro lado. 3x é igual a 12 menos 6. Opa, mais 6. Ele estava subtraindo, somando. Então, eu tenho que 3x, 12 mais 6, 18. Nesse caso, x será 18 dividido por 3, porque ele está multiplicando, vem dividindo. E 18 dividido por 3 é 6. Aí eu analiso, 6 é um número inteiro? Sim. Então, o meu conjunto solução é o próprio número 6. Se não tiver solução, é vazio. Tendo solução, eu coloco o número. Tá claro? Um outro exemplo, a letra F do mesmo exercício. Aplicando a distributiva, 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 3x. E por que eu peguei esse exemplo? Porque a variável aparece mais de uma vez. A incógnita aqui, melhor dizendo, aparece mais de uma vez. Ó, igual a 4x menos 1. Eu não disse para vocês que o objetivo é manter o x sempre no primeiro membro? Então, esse 4x que está no segundo membro vai ter que também vir para o primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tudo que é x no primeiro membro, tudo que não é x no segundo membro. Então, eu vou ter aqui 2x positivo, 3x positivo. Esse 4x ele também é positivo, mas ele vai mudar de membro. Então, operação inversa. Se ele muda de membro, ele vem negativo. Ele era positivo. Quando ele muda de membro, ele vem negativo. No segundo membro, quem já estava? O menos 1. Quem tem que ir para lá? O menos 2. Só que ele vai o quê? Positivo. Toda vez que muda de membro, muda de operação. Ele estava subtraindo, ele vem somando. Ele estava somando, vem subtraindo. Tá claro? Agora aqui uma conta bem simples. Eu tenho 2x. Se eu somo com 3, eu fico com 5. De 5 eu tiro 4, eu fico apenas com 1x. Mas como nós já vimos em aulas anteriores,
eu não preciso colocar esse 1, então somente o x. E aqui, eu devia 1, paguei com 2, eu fico com 1. A minha pergunta, 1 também é um número inteiro? Sim. Então, o nosso conjunto solução, o número 1. Ok? Bem, essa foi uma pequena ideia. Vou pedir para que vocês assistam esse vídeo umas 2 vezes para entender os princípios, tanto aditivo, quanto multiplicativo, quanto operação inversa. E depois, como tarefa, o módulo 85 e 86, que está na página 115, do exercício 1 ao 7. E os outros exercícios nós vamos estudando nas aulas online. Muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus e até uma próxima.